In the beginning, I wanted to find a place to drop the body. But see, I always like to drop them near the side of the street so I can be found there easy. And most of them, you'll sign over the thing. Almost all mine would. But in the beginning, I didn't think that way. But then I think, I didn't want these people rotting, So I got a little sentiment. I say, if you drop them near the street, somebody will find them in a day or two. Do you have a number in your head that you think? Did you ever sit back and think about it? It's sad to say I couldn't count that high. They start to get jumbled. I would say it's well over 80. You think that many? Well over. I've done some in Florida, Connecticut, a lot in New York, Pennsylvania, New Jersey, Baltimore. Any place within driving distance that was not connected to me, I would try. My whole thing was not to make a pattern, which I never did. And never to try to kill them the exact same way or to, leave a signature. I wasn't stupid, and that was the thing with me. I wasn't a serial killer. No, you just told me you think you killed over 80. That fits the definition pretty well. No, it doesn't. But I know what you said, because you've told me in the past. There's been many more that you let go. Hundreds. Yeah. In other words, I didn't go out to kill somebody. Most anyone I killed was when I would be somehow connected to them, and I didn't want to get caught. It was more than just not getting caught. I was just thinking about myself. I never went out to kill. That's why I said I'm not really like a standard serial killer. I didn't get no enjoyment out of someone. And that's the truth. Never had no enjoyment. It was very hard. So what was the thrill? Was it more rape? Control? Tying up? It was the game. It was being able to get away with it. The stalking. To be able to do it was like the perfect murder every time. You see something in the paper, a body was trying to hit, you never heard of it because there was never nothing after that. No cops ever came around me or sniffed around like you see on TV. It was getting away with it. Esse é Richard Cottingham, em seus 68 anos de idade. Melhor conhecido como o estripador da Times Square ou assassino do torso, ele parece conversar com os amigos em um bar. Oficialmente, a investigação conseguiu conectá-lo a 18 casos e o acusou por 9. Richard alega ter passado muito dos 80. Se esse número está realmente inflado para chamar atenção ou não, nós provavelmente nunca saberemos. Com ataques realmente violentos, ele foi um dos piores serial killers da história dos Estados Unidos. A brutalidade utilizada nos ataques apavorou não apenas um, mas diversos estados inteiros. Com um QI acima da média, ele alega ter cometido ao menos 8 crimes perfeitos. E parece estranho ouvir isso de alguém que assiste à vida através das grades de uma cela. Não considerar a si mesmo como um assassino em série, dizendo que não sentia prazer em matar, é uma tentativa de minimizar os próprios atos. Um movimento para se distanciar da imagem de monstro. Richard sabe exatamente o que é e o que fez. Usando vestes cedidas pelo Estado, ele passou as próximas horas descrevendo em detalhes aos agentes como matou cada uma de suas vítimas. E ele o fez em meio a pizzas e risadas. Em dezembro de 1977, o na época detetive Alan Grickel se deparou com um caso misterioso em Nova Jersey. Uma mulher jovem e casada foi dada como desaparecida. Ela morava em um apartamento em Little Ferry e desapareceu sob circunstâncias suspeitas. Mary Ann Carr, de 26 anos, também conhecida como Marcy, era enfermeira e atuava como operadora de máquinas de raio-x em um hospital. Quem entrou em contato com a polícia para alertar sobre o desaparecimento foi o marido dessa mulher. Ele estava viajando a negócios quando isso aconteceu. Mary Ann tinha um compromisso com sua sogra naquele dia, mas falhou em aparecer. Quando o marido foi informado, ele resolveu ligar para a polícia. O detetive chegou ao apartamento e não encontrou nada fora do normal. Não havia sinais de arrombamento e nenhuma janela estava quebrada. Mary Ann tinha simplesmente desaparecido. A única fagulha de esperança do detetive foi um vizinho. Ele morava no mesmo prédio e estava dando ré com o carro no estacionamento quando viu alguém pelo retrovisor. Na ocasião, ele pensou que aquele era o marido de Mary Ann.
O problema era que ele estava viajando a trabalho naquele período. O marido de Mary Ann tinha semelhanças físicas com um ex-morador daquele condomínio. Um homem bem-sucedido que trabalhava na área de tecnologia, junto aos primeiros computadores. Esse homem era Richard Francis Cottingham. Ele trabalhava na Luke Cross Blue Shield, uma empresa grande de seguros instalada no coração de Manhattan. Richard trabalhou nessa empresa por mais de 10 anos. Ele foi descrito por seus colegas como alguém muito inteligente, pontual e apaixonado por leitura. Em especial, ele lia bastante textos relacionados à medicina. Richard tinha uma grande facilidade para se comunicar e parecia alguém bem articulado. Ele se tornou uma liderança no time. Apenas para contexto, na época eram necessários 4 andares inteiros apenas para essa operação de tecnologia. Era necessário muito espaço físico para o armazenamento desses computadores. Os operadores eram vistos como alienígenas por algumas pessoas. Segundo um dos colegas de Richard, esse homem não conseguia ficar parado. Seu corpo estava sempre se movimentando na cadeira e sua perna não parava de se mover. Ele permanecia com essa mesma energia durante 8 ou 9 horas, todos os dias. Da janela do alto daquele prédio, Richard era capaz de ver um grande rio. Do outro lado dele, em Nova Jersey, o detetive dava início à investigação que procurava por Mary Ann. Esse agente chegou a um motel próximo ao aeroporto. Um corpo tinha sido encontrado no estacionamento. A vítima era uma mulher. Ela vestia um uniforme branco de enfermeira e estava descalça. O caso de Mary Ann Carr então passou de pessoa desaparecida para homicídio. O corpo da mulher de 26 anos foi encontrado já sem vida entre o meio-fio e a cerca, dentro do estacionamento. Suas mãos e tornozelos apresentavam marcas profundas, compatíveis com o uso de algemas. O pescoço da vítima também apresentava marcas, sugerindo como causa da morte estrangulamento. A polícia na época chegou à conclusão que Mary Ann não foi assassinada no estacionamento. Ela morreu em outro local e seu corpo foi transportado até lá. Entretanto, não havia outras evidências. A polícia não sabia dizer como ela chegou ao estacionamento ou por que foi deixada lá. Muito menos quem teria feito aquilo. E essa não será a última vez que a polícia entrará no estacionamento. A história de terror estava apenas começando. A investigação encontrou naquele estacionamento um muro alto demais para que pudesse prosseguir. Em um mundo sem câmeras ou celulares, a polícia enfrentava sérias dificuldades para encontrar o responsável. Enquanto isso, uma série de ataques violentos próximos ao aeroporto começaram a ser reportados. A motivação parecia ser o ato íntimo forçado. Todas as vítimas eram mulheres. Algumas foram encontradas inconscientes em quartos de motéis. Outras já sem vida na beira da estrada. A grande maioria dessas mulheres eram garotas de programa que atuavam em Nova York. E existia alguém bastante interessado nos serviços dessas mulheres naquela área. Alguém que passava o dia entre monitores e cabos. Segundo seus colegas, Richard gostava de compartilhar as experiências que tinha com garotas de programa. Esse era o seu assunto de interesse em intervalos e almoços. Ele parecia atraído por práticas agressivas e humilhantes durante o ato, e frequentava estabelecimentos para pessoas com o mesmo interesse. Parafilias são muito comuns em assassinos em série. Mesmo casados, eles encontram em garotas de programa uma forma de satisfazer as fantasias. Essas mulheres geralmente se tornam vítimas antes ou após o ato. Como são pessoas de difícil localização e com pouco contato com familiares, elas viram o alvo perfeito para esses criminosos. O desaparecimento dessas mulheres não era reportado na época, e a polícia tinha pouco interesse em ir atrás delas. Richard não escondia de seus colegas que ia do trabalho direto para Times Square. A cidade de Nova York era muito diferente do que é hoje. A Times Square era usada como vitrine para essas garotas que procuravam por clientes. Essas mulheres se posicionavam em pontos estratégicos, como entradas e saídas de metrôs, esquinas e interior de bares e restaurantes. A 8th Avenue era o local com maior concentração dessas garotas. Algumas eram jovens e tinham acabado de fugir de casa, por diferentes motivos. Sem dinheiro ou direção, elas eram abordadas por cafetões que ofereciam uma vaga nas ruas. Vagas essas que começavam a ficar cada vez mais evidentes. Os rostos foram levados das ruas aos jornais, apenas porque os corpos foram encontrados na estrada. Todas foram brutalmente atacadas, e os corpos foram encontrados com marcas de agressões severas e até mutilação. A parte mais arriscada para um serial killer é a abdução. Ter uma garota disposta a entrar no veículo de um estranho, sem que isso pareça suspeito para quem vê de fora, elimina esse risco. Não é necessária habilidade social, apenas dinheiro. Esse é outro motivo pelo qual esse perfil é tão comum entre assassinos em série. Para atender a demanda da Times Square na época, muitos motéis de baixa qualidade foram montados. Um desses estabelecimentos tinha um investidor interessado em manter o local. Esse homem era Richard. Ele sempre carregava consigo uma grande quantia em dinheiro.
Essa era a isca utilizada para levar a garota de Nova York para Nova Jersey. Mas existia um problema. Richard odiava pagar pelo ato, e ele tinha outra estratégia antes de começar a matá-las. Após o ato, Richard conseguia de alguma forma convencer a mulher a passar a noite no quarto. Assim que ela pegava no sono, Richard roubava as roupas e pertences dessa jovem e deixava o motel sem pagar a conta. Ela acordava sem dinheiro ou roupas e terminava diante da polícia quando revelava que não tinha como pagar pelo quarto. Ele repetiu esse comportamento algumas vezes e é impossível dizer o motivo de ter poupado a vida dessas mulheres. Para outras, que talvez tenham negado a passar a noite lá, seus corpos apareciam jogados em estradas, e eles estavam se acumulando. Uma das vítimas foi encontrada no Airport Motel. Ela entrou no carro de seu cliente e parou em um bar chamado Flanagan's. Segundo essa mulher, ela não se lembra de mais nada depois disso, nem de ter deixado o bar, nem de ter entrado no motel. Ela foi uma das mulheres que sobreviveu ao encontro com o serial killer. Um teste em seu sangue e urina revelou altas doses de álcool e drogas. O álcool ela se lembra de ter ingerido. As drogas não, o que sugere que a substância tenha sido depositada em sua bebida em algum momento. Essa mulher foi encontrada por um dos funcionários do motel. Ela estava inconsciente e a polícia foi acionada. Diversas marcas de agressão estavam espalhadas por todo o corpo. Ela foi amarrada e severamente agredida, principalmente nos seios e partes íntimas. O ato foi realmente violento e a mulher precisou ser encaminhada ao hospital. As agressões a deixaram perto da morte, mas ela foi capaz de se recuperar e sobreviver. Como as vítimas não tinham qualquer ligação entre si, a polícia encontrou dificuldades em conectar os crimes. Algumas eram assassinadas, outras não. A polícia da época não estava inclinada a aceitar o depoimento de garotas de programa. Elas eram vistas como fontes não confiáveis de informação. Isso deu liberdade para que o serial killer pudesse continuar seus ataques. No dia 2 de dezembro de 1979, o próximo corpo foi encontrado. E dessa vez, toda a cidade pararia para ver. Aproximadamente às 9 horas da manhã, um dos funcionários do hotel Travel Lodge Motor Inn notou a presença de fumaça em um dos corredores. Ela escapava pelas frestas do quarto 417. Pendurada na maçaneta, uma placa de não perturbe. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou ao local para controlar o incêndio. A fumaça se dissipou com o hotel já evacuado e quem chegou ao local em seguida foi a polícia. 2 corpos femininos foram encontrados no quarto 417. As mulheres estavam nuas, foram atingidas pelas chamas, porém já estavam mortas antes do incêndio. Elas foram localizadas em camas separadas. A primeira nunca foi identificada. Muitos anos depois, a segunda mulher foi identificada como Didi Godarzi, de 22 anos, uma imigrante iraniana que trabalhava como garota de programa. E existia um motivo pelo qual elas não foram identificadas no mesmo dia. As mãos e a cabeça de Didi foram arrancadas do corpo. Isso aconteceu via golpes de lâmina. A segunda vítima também teve suas mãos cortadas e a cabeça decepada. Segundo o serial killer mais tarde, ele o fez para impedir que as vítimas fossem identificadas. Ambas exibiam diversos hematomas por todo o corpo. A polícia apontou para as camas como o foco inicial do incêndio. Com as mulheres mortas e mutiladas, o criminoso ateou fogo nas camas e deixou o local. A cena terrível aterrorizou não apenas os policiais e bombeiros, como também a sociedade. Aquilo não teria sido um ato íntimo agressivo que teria saído do controle. As mulheres não tiveram suas cabeças cortadas por acidente. A primeira vítima nunca foi identificada, e trata-se de uma mulher entre 16 e 22 anos. Frequentemente, as pessoas se referem a essa mulher como Manhattan Jane Doe. O quarto foi alugado por alguém que se apresentou como Carl Wilson, um nome falso usado por Richard. O quarto estava alugado em seu nome desde 29 de novembro. Esse caso ganhou repercussão e, na falta de um nome, a mídia deu ao criminoso seu primeiro apelido, o Estripador da Times Square. O estado no qual os corpos foram encontrados exibiu uma agressividade raramente vista. A comparação com Jack o Estripador foi inevitável. Não existia nada que conectasse esse crime ao de Mary Ann, que tinha acontecido 2 anos e 6 meses atrás. E esse é um ponto importante para entender como Richard Cottingham funcionava. Ele não tinha um modus operandi. Ele tinha vários. Todos começavam com a abdução de mulheres, mas nem todas eram garotas de programa. Algumas eram drogadas e deixadas em quartos de hotel. Outras apareciam mortas na beira de estradas. A agressividade presente nos corpos era a única coisa comum entre eles. É esperado que após alguns ataques, o serial killer procure por novos estímulos. Richard fez isso, mas ao invés de adicionar novos passos em um método já estabelecido, ele optava por criar um novo. O que mais chamou a atenção foi também o mais agressivo. Richard passou a mutilar suas vítimas durante e após o ato. Cabeças arrancadas e mãos cortadas foram algumas das cenas deixadas para trás.
Esse caos confundiu a polícia, que não era capaz de conectar um crime ao outro. Diferente de outros criminosos dessa natureza, Richard não estava apenas atrás de satisfazer parafilias. Ele gostava da sensação de cometer o crime e não ser pego. A sensação de ser mais inteligente do que a polícia parecia ser um dos incentivos. Esse é um ponto sempre apontado por ele em entrevistas, tanto para autoridades quanto para a mídia. Ele parece orgulhoso de si mesmo ao dizer que sabe como cometer o crime perfeito. E o aprendizado teria vindo de seus muitos testes com essas garotas. A polícia se viu novamente entrando no mesmo estacionamento onde Marianne Carr fora encontrada 2 anos e meio atrás. Uma das camareiras do hotel sentiu um forte odor vindo da cama de um dos quartos. Ela estava trocando os lençóis quando percebeu o mau cheiro. Essa mulher procurou pela fonte, mas não encontrou. Foi quando ela decidiu levantar o colchão. Seus olhos aterrorizados pousaram no corpo de uma mulher nua e algemada, já em processo de decomposição. Ela deixou o quarto e chamou a polícia. Essa é uma cena difícil de processar, até mesmo para agentes experientes. A camareira ficou traumatizada pelo resto da vida. A polícia entrou no quarto 132 do Hotel Hasbrook High Quality Inn. A mulher algemada foi identificada como Valerie Ann Street, uma garota de programa de 19 anos. A identificação do corpo foi uma tarefa difícil, porque a jovem usou nome falso para dar entrada no hotel, algo comum para a profissão. Após examinar o corpo, o legista notou a presença de um grande buraco na lombar da vítima, aparentemente feito com um objeto cortante. Na época, acreditou-se que era uma lâmina. Aquilo eram marcas de tortura. As mulheres passaram a ser brutalmente torturadas com mutilações após e durante o ato íntimo com o serial killer. Agressões das mais diferentes formas eram feitas para satisfazer os desejos do sujeito. Por fim, o estrangulamento era o método escolhido para o óbito. Essa é uma agressão que, além de proximidade, dá ao criminoso a sensação de controle e poder, um ponto muito procurado por assassinos em série. Eles buscam formas de prolongar o sofrimento da vítima, ao mesmo tempo que deixam claro que a sobrevivência não é uma opção. São sujeitos perturbados que param apenas com a morte ou a prisão. Richard estava solto e vivo. A polícia percebeu que existia um indivíduo extremamente perigoso à solta. Apesar de não ter evidências que conectassem os crimes, eles já trabalhavam com a ideia de estarem atrás de um serial killer, e esse não tinha medo de voltar à cena do crime. Valerie foi a segunda vítima encontrada no mesmo local. O criminoso já tinha certeza da impunidade e não deixava evidências para trás. A lista de suspeitos da polícia continuava vazia enquanto os corpos lotavam as manchetes. Ninguém jamais suspeitaria do homem de meia idade que passava seus dias trabalhando em um computador. Richard contava com isso. A criação da máscara social é uma parte importante da construção de um serial killer. Validar o caráter diante da sociedade mediante a união conjugal é geralmente a forma escolhida. Com Richard não foi diferente. Ele se casou com uma mulher de nome Janet em 1970. Eles tiveram 3 filhos juntos e se divorciaram em 81, após a prisão do serial killer. Nesse meio tempo, Richard realizou diversos ataques, o que significa que ele voltava para jantar com a esposa e os filhos após ter assassinado violentamente uma mulher em um quarto de hotel. Quando ele não estava matando, Richard passava seu tempo em estabelecimentos voltados ao sadomasoquismo, e essas experiências foram compartilhadas com seus colegas de trabalho. Ele dizia ter visto uma mulher andando pelo local com um homem em uma coleira. Ele caminhava sobre 4 apoios e foi obrigado a lamber um mictório. Era esse nível de submissão e controle que Richard procurava obter em seus ataques. Mas, diferente daquele local, seus atos não eram feitos com consentimento. Durante o ensino médio em Pascack Valley, Richard fez parte da equipe de atletismo. Ele nunca foi capaz de verdadeiramente se conectar aos colegas. Muito diplomático, ele fez amizades, porém rasas. Richard via a si mesmo como alguém superior, bom demais para fazer parte de qualquer grupo. Alguns de seus comportamentos apontam para transtorno de personalidade narcisista, desde muito cedo. Durante o colégio, Richard era mais alto do que seus colegas e tinha porte atlético. Isso atraiu uma série de garotas, entretanto, ele não teve namoradas. Segundo seus colegas, ele sentia atração por mulheres, ao mesmo tempo que sempre falava sobre elas de maneira negativa. Richard parecia especialmente atraído por seios. Entretanto, existe uma diferença entre sentir atração pela mulher baseado nessa característica e sentir atração apenas por essa parte, quase que desconectando a mulher da equação. É daí que percebe-se a parafilia ou interesse sexual anormal. Agora em seus 30 anos, casado e com filhos, Richard se vangloriava de sair com garota de programa. Mas isso mudou quando ele contraiu uma doença venérea, atualmente conhecida como DST. Desse dia em diante, Richard passou a desprezar garotas de programa e sempre se referia a elas de forma negativa, o que não o impediu de continuar saindo com elas. Mas agora as agressões seriam piores. 2 semanas após o segundo corpo ser encontrado no hotel em Nova Jersey,
o estripador da Times Square atacou novamente. Em outro quarto queimado de hotel, o corpo de uma garota de programa foi encontrado sobre a cama. Ambos os seios foram extraídos com uma lâmina e retirados da cena. Com o acúmulo de ataques, a morte e o ato íntimo se misturam. É comum que o serial killer passe a manter relações mesmo após o óbito por conta disso. Uma espécie de ritual é estabelecido, piorando significativamente a cena a cada nova vítima. Richard continuava espalhando corpos pelos estados, enquanto a polícia permanecia imóvel pela falta de evidências. A frustração policial era tão grande quanto a cobrança que vinha da sociedade. Como nem todas as vítimas eram garotas de programa, o pânico fez com que as mulheres tivessem medo de sair de casa à noite. Como acontece na maioria dos casos como esse, a procura por armas de fogo, cães de guarda e trancas aumentou. Com mais de 10 corpos apontando para o mesmo sujeito ainda sem rosto, o serial killer voltou pela terceira vez à mesma cena do crime, um motel em Nova Jersey. E dessa vez ele cometeu um erro. A equipe de atendimento do hotel recebeu uma reclamação sobre uma briga em um dos quartos. Os gritos pareciam sérios e um representante do motel foi até lá. Esse homem bateu na porta para perguntar se estava tudo bem. Foram necessários alguns minutos até que o rosto de uma mulher aparecesse pela porta entreaberta. Sua boca disse que estava tudo bem. Seus olhos imploravam por ajuda. O funcionário imediatamente chamou a polícia. Uma viatura chegou ao local para encontrar um homem correndo no estacionamento. Ele tinha acabado de deixar o prédio e carregava uma mala nas mãos. A atitude pareceu suspeita e a polícia correu atrás desse homem. Ele foi alcançado e imobilizado. Junto com ele, a polícia encontrou alguns itens suspeitos, como algemas e fitas. E ele não soube explicar o motivo de carregar aqueles itens. Esse homem foi levado à delegacia, identificado como Richard Francis Cottingham. Apesar de ter sido preso nessas circunstâncias, ele declarou-se inocente. Após ser confrontado com as evidências, ele assumiu ter um problema com mulheres. Sua esposa se demonstrou surpresa com a ligação da polícia e descreveu Richard como um marido perfeito e pai atencioso. Ela negou saber sobre os crimes. A polícia agora precisava de evidências que conectassem o serial killer a mais crimes. Isso ajudaria a extrair uma confissão. Eles então seguiram até a sua residência. Aquela era uma casa de 2 andares muito bem apresentável. A atenção da polícia ficou presa ao porão. Nesse local havia uma sala trancada a qual apenas Richard tinha acesso. E poucas coisas são tão suspeitas como essa. Ter um ambiente na casa onde apenas um dos moradores tem acesso não é algo comum. Esse quarto estava forrado com inúmeros itens femininos. Objetos retirados de suas vítimas e expostos como troféus. O espaço era um museu particular de um serial killer. Cada item contava uma história triste de condições extremas, tortura e morte. Para Richard, uma máquina do tempo, que lhe permitia reviver os ataques. Para ele, aquelas mulheres não passavam de objetos, meio de trazer as fantasias para a realidade. O processo de despersonificação do outro parece muito presente a assassinos em série, que em certo momento passam a ver suas vítimas como brinquedos. A perícia passou os próximos dias organizando e documentando aquela coleção macabra. Ficou claro que era ele o estripador da Times Square. O assassino do torso também foi outro apelido atribuído a Richard, por conta das mutilações feitas nas vítimas. A polícia alcançou os colegas de trabalho de Richard e aprendeu sobre sua obsessão com garotas de programa e sadomasoquismo. Durante o processo, o serial killer fez mais anotações do que seu advogado e parecia estar analisando todo mundo a todo tempo. Ele continuou negando ser o estripador da Times Square, mas não soube explicar a coleção de itens no porão. Richard era de fato alguém inteligente, mas não tanto quanto acreditava ser. Sua prepotência natural foi notada por mais de uma pessoa no tribunal. Referente à ocasião na qual foi preso, em posse da algema e fita, ele alegou que os atos íntimos foram consentidos. A garota de programa que estava com ele era Leslie Ann Odell. Ela negou o consentimento para as atividades. Contrariando os conselhos de seus advogados, Richard aceitou responder às perguntas do promotor. Novamente, ele acreditava ser a pessoa mais inteligente da sala. E ele não era. A estratégia utilizada pela promotoria geralmente é começar por perguntas às quais o acusado é incapaz de negar. Por exemplo, lhe foi perguntado se no momento da prisão ele estava carregando algemas. Os objetos estavam fisicamente lá, e ele respondeu que sim. 2 vítimas foram encontradas algemadas, e marcas desse item foram encontradas em muitas outras. A conexão é automática, sem que seja necessário perguntar se ele algemava suas vítimas, a qual ele provavelmente responderia que não. Lhe foi perguntado se ele estava carregando uma fita, o que era verdade. A boca de suas vítimas eram cobertas com fitas. Marcas de seus dentes foram encontradas nos seios de Leslie, a última mulher atacada. Também era impossível negar isso. Richard passou os próximos minutos concordando com o promotor, enquanto seus advogados afundavam na cadeira.
A ilusão da escolha fez Richard confessar sua obsessão pelo sadomasoquismo, e ele atribuiu isso à exposição excessiva ao conteúdo adulto. Richard consumiu esse conteúdo desde muito cedo, ainda na escola. Como ele teve acesso é desconhecido. Além de conteúdo adulto, Richard também era viciado em todo tipo de aposta, e ele faria a última com o Estado. Durante uma das pausas da audiência, ele jogou uma jaqueta na direção do agente que o estava supervisionando. Quando esse homem descobriu o rosto, o serial killer já não estava mais lá. Richard correu e deixou o prédio por uma saída lateral. Diversos policiais tomaram as ruas atrás do criminoso. Aquela perseguição durou alguns minutos e Richard foi alcançado. Ele foi imobilizado e conduzido de volta ao julgamento. O serial killer perdeu a aposta e praticamente entregou uma confissão não verbal. Richard Francis Cottingham foi considerado culpado por 5 homicídios em primeiro grau e 4 homicídios em segundo grau. Como os crimes aconteceram em diferentes estados, ele foi julgado em Nova York e Nova Jersey. A sentença foi de 2 prisões perpétuas, sem a possibilidade de liberdade condicional. Em 2010, já preso e divorciado, ele admitiu o assassinato de Nancy Vogel, de 29 anos. Mãe de 2 filhos, ela foi assassinada no interior de um carro em 1967. Em 19 de junho de 2014, Richard confessou seus crimes. Conversando com os detetives como se fossem seus amigos, ele descreveu seus ataques e motivações, bem como tentou justificá-los e minimizá-los. Ele sorri em diversos momentos e não parece emitir qualquer sinal de remorso. Ele alega que matou mais de 80 mulheres, mas seu nome aparece apenas em 18 casos, dos quais apenas 9 foram usados em acusação formal. A falta de evidências e corpos dificulta verificar se o que Richard diz é verdade. Ele não seria o primeiro criminoso a confessar crimes que não cometeu, para fins de inflar os próprios números. Com 2 sentenças de prisão perpétua, anos adicionais de pena se tornam irrelevantes. Já internado, em uma cama de hospital, ele continua confessando mais vítimas. Se elas existem ou não, nós nunca saberemos. O que sabemos é que algumas pessoas são diferentes. Enquanto esteve na prisão, Richard fez uma nova amiga. Essa é Jennifer West, filha de Didi Godarzi, uma das vítimas do serial killer. Ela não apenas fez amizade com o homem que torturou e arrancou a cabeça de sua mãe, como também se refere a ele como pai. E a expressão no rosto de Richard nesta foto diz tudo o que não pode ser colocado em palavras. Para ser justo, Jennifer se aproximou para demonstrar perdão. Didi viveu entrando e saindo da prisão. A maioria de suas fotos foram tiradas em delegacias. Jennifer disse que sua mãe nunca foi feliz, e então ela queria ver a felicidade em algum lugar. Essa aproximação favoreceu outras confissões do serial killer mais tarde. É importante destacar que Jennifer o faz em causa nobre, para descobrir o local onde outros corpos seriam encontrados. Uma tarefa difícil, visto que apelar para a empatia de um serial killer raramente dá frutos. De qualquer forma, a relação entre eles é apenas de amizade, e ela estabelece contato com o homem frequentemente. Hoje, aos 78 anos de idade, Richard Cottingham encontra-se encarcerado na prisão estadual Woods, em Bridgeton, Nova Jersey, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.